Creators, estamos de volta, como foi prometido hoje pela manhã, pelo nosso amigo David. Estaremos aqui no decorrer do dia para falar com vocês ao vivo. Estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho com vocês sobre a segunda parte, né? A quem temos dado ouvido, né? Então, assim, na semana passada nós falamos um pouco sobre a situação lá de Adão e Eva, né? E dando continuidade, né, a esse estudo, eu queria falar direto de Davi, né? De Davi e Saul, né? Que Davi e Saul eles tiveram ali um paralelo muito interessante. Mas fui tocado por Deus para falar também sobre Caim e Abel, né? Logo depois de Adão e Eva, nós tivemos aí os dois, né, irmãos, com essa situação aí, né, de dar ouvidos a quem tem dado ouvidos, né? O Caim, ele teve a mesma oportunidade que o pai, né, de dar ouvidos, né, ao Senhor, o Criador, uma situação ali onde o Abel tinha oferecido algo ao Senhor que era excelente, né? Abel ele fez algo ali para o Senhor que agradou o Senhor, que foi pegar das suas primícias, entregou ao Senhor, né? E assim que ele entrega ao Senhor aquela primícia, né, o melhor dos seus cordeiros, o primogênito dos cordeiros, o Senhor se agrada, né, daquela oferta e fica nítido, né, na face de Caim um descontentamento, um aborrecimento, e o Senhor que sonda mentes e corações, né, naquela situação ali com Caim, perguntou por que lhes caiu o semblante, né? Então, assim, o Senhor já sabia que ele já pretendia fazer o mal contra Abel, né? E foi a primeira vítima, né, do mal. Caim foi a primeira vítima do mal, a primeira vítima daquilo. Não sei nem se dá para se dizer como vítima, né? Mas Caim foi o primeiro que foi abriu o coração para fazer aquilo que era mal diante do Senhor. Ele teve a oportunidade de fazer o que era certo. O Senhor repreende, né, quando descai o semblante, mas ele prefere dar ouvido à questão do orgulho, prefere dar ouvido à questão da ideia, poxa, por que o meu irmão mais novo é melhor do que eu nisso que ele diz que ele faz e tal. Então, assim, e ali nós começamos a perceber algo. Quem está aqui, ó, Christian Henrique. Fala aí, meu amigo, Deus te abençoe. E eu estava falando aqui, né? Caim e Abel, né? O Caim ele teve a oportunidade de se arrepender daquele mal, ele abre aquilo no coração dele, e o pior de tudo, né? Caim, quando ele percebe, olha quem está aqui também, ó, Márcia Florencio, seja bem-vinda. Caim ele começa a... Tamo junto, Christian, Deus te abençoe. Caim, a partir daquele momento que Caim ele começa a abrir o coração dele para a maldade, para o mal, para fazer o que era errado, né? O Senhor o repreende, fala com ele, né? Deus fala com ele para ele fazer o que era certo, né? Se ele tinha a oportunidade, né, de fazer o que Abel estava fazendo, só que ele não faz o que Abel fez, ele não quis dar a sua melhor oferta. E é uma coisa que é para nossos dias de hoje. Os dias de hoje. Luana Martins, seja bem-vinda, direto de Nikit. Tudo bem? Nós temos ali na história de Caim e Abel algo para a gente pensar com muito, muito cuidado, porque nós temos nos dias de hoje algo muito parecido acontecendo dentro das igrejas, né? Nós temos irmãos na fé, né? Pessoas que eram para serem protetores, para serem aqueles que fazem. Boa tarde, Luana. Pessoa que faz, né, o evangelho florescer, o evangelho prevalecer, o evangelho ser maior e melhor, né? Hoje estão praticamente se degradando dentro das igrejas, a ponto até mesmo de gerar morte espiritual.
Tem gente hoje dentro das igrejas que preferem ver os irmãos fora dela do que repreender ou do que fazer aquilo que agrada o Senhor, né? Existem formas de agradar o Senhor, né? E a maior de todas as oportunidades de alguém agradar ao Senhor é fazer aquilo que Ele te pede para fazer, né? Obedecer a palavra dele, a mensagem dele. A mensagem do Senhor naquela época ali era de não comer o fruto. No caso, Adão comeu do fruto, né? Proibido. Então ali, a partir daquele momento ali, ele tinha a mesma oportunidade que o pai, Adão, de se aproximar de Deus. A partir do momento que ele ouve a voz de Deus, ele poderia perguntar: mas o Senhor, o que o Senhor se agrada, né? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor prefere? Já que o Senhor se agradou da oferta de Abel, como eu deveria oferecer algo que fosse te agradar, assim como a oferta do meu irmão que te agradou tanto, né? Mas não, ele preferiu seguir pela maldade, fechar o seu coração e desferir golpes que o matasse, né? A simplesmente se aproximar de Deus. Então hoje eu percebo, né, que a quantidade de divisão que tem hoje dentro das igrejas, que as pessoas às vezes preferem se ver longe dos irmãos, né? Preferem matar os irmãos na fé ou simplesmente falar mal, né? Hoje eu fico muito preocupado, né? Tem uns sites aqui, até mesmo aqui no Instagram, muitos sites, muitas páginas, né? Que vivem de denegrir a imagem do povo de Deus, né? E que só corroboram para escandalizar ainda mais o Evangelho, né? Será que esse tipo de atitude, né, de trazer à tona o escândalo, nós não estamos cometendo quando fazemos ou compartilhamos esse tipo de ridículo, né, dos nossos irmãos, ou tentamos acusar de alguma forma, ou procurar defeito? Se eu vou procurar um defeito dentro de uma pessoa, um ser humano igual a mim, eu vou achar, isso é fato. Não adianta, todos nós somos pecadores, depois que Adão pecou, ficou evidente a ideia de que é muito tendencioso a gente querer fazer as nossas próprias vontades, entendeu? Mas nós temos que parar para pensar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? O que eu quero trazer para vocês de reflexão nessa tarde será que nós estamos cometendo o mesmo crime de Caim? Será que matar alguém é só desferir golpes físicos contra essa pessoa? Ou também uma forma de, por exemplo, agredir essa pessoa a ponto de dizer que ela está falando alguma coisa de errado, ou não ter um carinho para fazer com que essa opinião que saia de mim para aquela pessoa seja uma opinião construtiva, que vai trazer um crescimento, né, espiritual para aquela pessoa. Hoje eu me preocupo muito mesmo, porque estamos nos últimos dias, né? Se eu e você está me ouvindo aqui nessa tarde, nós estamos nos últimos dias, nós temos que nos preocupar em agradar ao Senhor, fazer aquilo que Abel fez, né? Mas me parece que a maioria está fazendo o que Caim fez, né? Não ouve o Senhor, o semblante fica descaído, leva-se injúrias, calúnias para o coração, ou leva-se várias situações para o coração, e a pessoa ela não se dispõe a fazer o que é certo. Então, galera, até a próxima aí. E vamos pensar nessa situação? Deus abençoe a todos.